Olá, olá a todos e a todas, bem-vindos a mais uma rubrica do nosso Talk Saúde. Desta vez temos um tema que faz parte, até mesmo nesta altura de confinamento, faz parte falarmos de comunicação. E para isso temos a nossa coach, a Sandra Pereira, que vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, Sandra. Olá, bom Tudo dia bem? a todos. Então, Estamos bem, em confinamento, mas estamos bem. É verdade. Então conta-nos lá um bocadinho mais sobre este tema. Ora bem, comunicação assertiva. Antes de mais, explicar que comunicar é muito mais do que falar ou conversar, não é? Nós, para transmitirmos uma determinada informação, para passarmos uma determinada mensagem, temos sempre de ter conhecimento sobre o nosso público-alvo, a quem é que nós vamos transmitir aquela mensagem, e depois ter conhecimento sobre a própria informação transmitida. Articular bem o discurso, obviamente, dominar a matéria, ou ter conhecimento sobre aquilo que vamos falar. E como é que isto funciona, de certa forma? Qual é a diferença entre uma comunicação não assertiva de uma comunicação assertiva? A assertividade, acima de tudo, é afirmação. É algo que nós fazemos ou possuímos como sendo direto, positivo e calmo, tranquilo, digamos assim. Ou seja, um assertivo, uma pessoa assertiva é o oposto de uma pessoa agressiva, passiva ou possivelmente manipuladora. Já aqui estou a escrutinar 4 comportamentos, digamos assim. Então, um comunicador assertivo tem de ter na sua posse, para além de toda uma componente de inteligência emocional, porque envolve conhecer-se a si próprio e conhecer os outros, e depois ter capacidade de orar, de transmitir informação. Assim, desmistificando a comunicação. Aqui neste caso, falavas de tipos, não é? De tipos de comunicação ou de 4 comportamento. De comportamento. Como é que distinguimos uns dos outros? Qual é a distinção? Como é que seria um comportamento agressivo, o outro mais passivo? Como é que distinguimos? Um comportamento agressivo ou um comunicador agressivo, por norma, é alguém que tem algum domínio ou pretende ter algum domínio. Normalmente são pessoas, e eu não vou entrar aqui na área da psicologia, obviamente, mas são pessoas que, por norma, até têm algo complexo ou de superioridade ou de inferioridade, dependendo da forma como se articulam. E o agressivo, como o nome indica, é alguém mais possessivo, com uma comunicação mais violenta. O tom de voz é sempre um pouco mais elevado, a postura corporal também é sempre mais agressiva, tem os olhos mais, tem um olhar um pouco mais direto, mas de uma forma opressora ou opressiva. E, portanto, acho que é fácil de identificar. O passivo é justamente o oposto. São pessoas mais permissivas. Não têm tendência para se defender tanto. Em termos de linguagem não verbal, são pessoas que têm, por norma, baixam mais o seu olhar, são mais cabisbaixos. Nós notamos logo na postura física, não é? Que são pessoas mais, têm uma tendência para não se saber defender tanto. Isto não tem uma voz ativa e acabam por aceitam muito mais aquilo que lhes é dito para fazer, por exemplo. E o manipulador é isto é um pouco se calhar agressivo da minha parte. Um manipulador é sempre aquele que influencia, é um influenciador, e normalmente nunca é pela positiva, embora eu não goste de conotar positivo ou negativamente, seja que tipo de comportamento for, porque há benefícios e obviamente há desvantagens em ter cada um destes comportamentos, e o ideal até é conseguirmos passar um pouco entre todos. O que, se fizermos uma junção, acaba por ser uma meia assertividade, não é? Sim. A pessoa assertiva, por norma, nem se deixa manipular, mas consegue influenciar pela positiva, portanto tem aqui uma característica do comportamento manipulador. Não é agressivo, mas se tiver que elevar a voz, já o consegue fazer, e tem uma postura muito mais direta e frontal, não é? E o olhar é sempre muito mais focado no outro, portanto tem aqui uma característica do comportamento agressivo. E depois é passivo no sentido em que consegue acalmar, consegue ouvir o outro, mesmo que esteja mais exaltado, para dar uma resposta afirmativa e positiva àquela situação. Portanto, tem uma característica de cada um destes comportamentos. Exato. Em termos de comportamento, atenção.
E numa gestão de, por exemplo, de um conflito, que dicas é que podemos dar, por exemplo, imaginando aqui, sei lá, um cenário, temos um conflito com uma pessoa que é um comunicador agressivo e tentamos Agressivo. querer ter ali uma postura assertiva em relação a essa pessoa, por exemplo, em contexto de trabalho ou num outro contexto. Ao pessoal, na vida pessoal, por Pessoal, exemplo. sim. Como é que dicas é que podemos dar a alguém que queira fazer isso de uma forma assertiva e saber lidar com esse conflito e levar aquilo a bom porto? Bom, a primeira resposta que eu posso dar a isso é que a vantagem de se ser assertivo ou de se conseguir construir um comportamento assertivo, porque isto ninguém nasce ensinado, não é? Nós não nascemos com todas as capacidades que gostamos de ter ou gostaríamos de ter, portanto é possível, adiante já essa informação, é possível trabalhar a nossa assertividade e a vantagem do assertivo em relação a um comportamento agressivo é a capacidade escutativa. E porquê? Eu consigo me munir muito melhor se recolher informação. Eu, para dar uma palestra, preciso de estudar primeiro. Eu, para dialogar com alguém, preciso de conhecer aquela pessoa primeiro. Às vezes é mais difícil interagir com uma pessoa passiva do que com uma pessoa agressiva. Isto depende muito do nosso foco e objetivo. Uhum. Eu recolho muito mais informação quando uma pessoa está a falar, a gesticular, a pôr tudo cá para fora. Recolho muito mais informação. E, portanto, informação é poder aqui. Uhum. Ao observar a forma como o outro se articula, eu consigo, através da minha própria linguagem não verbal, baixar o tom agressivo daquele indivíduo. Para já é dar o oposto. Costuma-se dizer que quando nós damos o que o outro quer, ele ganha poder sobre nós. Uhum. Se eu me enervar à medida que o outro está a enervar, se me tornar agressiva, ele ganha com isso. Eu perco, porque estou a sair da minha zona de conforto e ele está a ganhar a partir do momento em que eu me estou a deslocar ou a direcionar para ele. Portanto, o ideal é dar o oposto, é sempre, até porque equilibra a balança naquele conflito. Portanto, a primeira é o escutativo, a segunda é equilibrar ou calibrar a minha linguagem não verbal. O olhar, o tom de voz, não mostrar receio, mas também não mostrar opressão em relação a quem nos está a comunicar daquela forma mais agressiva. E depois é a própria linguagem, é todo o nosso discurso, e isso tudo tem que ser trabalhado. Portanto, o tom de voz tem que ser um pouco mais baixo do que o outro, mas de forma audível e afirmativa, nunca de forma passiva. E, portanto, depois depende do teor. Se o assunto em questão for do meu domínio, obviamente, ter conhecimento sobre aquilo que se está a falar ajuda sempre na minha argumentação. Portanto, ter capacidade argumentativa é o ponto final desta situação de conflito. E há uma das coisas que normalmente também nós pensamos sempre, né? Comunicação verbal, mas não há só a comunicação verbal. Às vezes o silêncio pode dizer muita coisa, não é? E a expressão corporal, tudo mais, a maneira como nós estamos. A fisiologia. Sim, porque é engraçado, pronto, falarmos dessa questão também da escuta ativa, porque já quem nunca passou por isto de estar a desabafar ou conversar com um colega e sentir que ele não está nem sequer ali, porque mesmo que ele esteja a olhar para nós, fica com aquele olhar vago. É um olhar, ouvir, não está sim, exatamente. Sim. E isso é perceptível. Nós conseguimos sentir isso do outro lado. Por isso, e aqui se calhar, para além de tudo aquilo que tu falaste, não teríamos que também ter aqui uma grande dose de empatia para conseguir ser assertivo? Sim, a empatia por acaso falhou nesta explicação. O que é que significa ter empatia? Primeiro, eu a partir do momento em que tenho alguém do outro lado e eu estou a comunicar-me com uma pessoa agressiva, essa pessoa por alguma razão tem esse comportamento, ou já sofreu algo na vida, ou eventualmente até a forma de expressar pode demonstrar muitas emoções. Normalmente a raiva, a injustiça, há sempre uma emoção associada àquele comportamento, até nos outros dois que já referi. Portanto, saber o que é que o outro está a sentir, ou perceber o que é que o outro está a sentir e dialogar usando os mesmos predicados, e quando digo predicados, há sempre palavras-chave naquele discurso, é muito útil para a nossa e vantajoso para a nossa assertividade. Porque vamos, aqui a empatia e é o rapport, não é? O rapport já é uma linguagem mais técnica a nível da programação neurolinguística. Portanto, a empatia é sentir ou entender o que o outro sente, colocar no lugar do outro, imaginar o que é que ele pode estar a querer dizer com aquela
informação, ou o que é que ele me está a querer transmitir com aquela informação, e depois perceber que emoções é que estão agregadas àquele comportamento. Não retribuindo da mesma forma, eu posso, de certa maneira, entender o porquê e rapidamente adotar uma postura e uma linguagem que vá ao encontro daquilo que ele está a sentir. Isto é tudo ao nível das emoções. E aqui neutralizamos, se conseguimos fazer isto bem feito, conseguimos neutralizar as emoções daquele comportamento, daquela pessoa. Portanto, ter empatia é, sobretudo, fundamental. Aliás, é uma das coisas exato, fundamental para quase todo o tipo de relação humana, não é? Sempre que estamos a lidar com o outro, nós não conhecemos o passado do outro, não sabemos até que ponto ou que dificuldades é que aquela pessoa passou para ser aquela pessoa. Aliás, isto voltando ainda atrás, naquela questão que estavas a falar do tipo de comportamento, não é? Estes tipos que nós falámos, são exatamente condicionados pela sociedade em que vivemos. Portanto, tem a ver desde que nascemos, pela somos moldados, cultura, sim, exato, somos moldados, ou somos oprimidos e depois, possivelmente, alguns agressivos já foram passivos em alguma fase da vida, e depois com o nosso crescimento vamos nos rebeliando e começando a criar novos comportamentos e maneiras diferentes. Portanto, uma pessoa que esteja a passar provavelmente por um momento muito difícil da vida, até pode ser uma pessoa completamente passiva na comunicação anteriormente e neste momento estar tão assoberbado com problemas que não consegue ter um diálogo normal, portanto pode estar num estado de saturação tal que não consegue comunicar de uma forma assertiva e daí o que é importante também é vermos como conseguirmos essas estratégias, que dicas, que tipo de treinamento é que podemos fazer pessoal para que consigamos resolver estas questões de uma forma mesmo tranquila e para não criar um conflito maior, às vezes em situações domésticas ou no trabalho com colegas. Estás a perguntar que dicas para sermos... sim, já falaste algumas, mas assim umas coisas mais específicas. Como é que poderíamos... o que é que podíamos treinar, não é? Nós falámos daquilo que podíamos fazer, mas como é que podemos treinar essas capacidades dentro de nós, intrinsecamente? Bom, acima de tudo, o treinar intrapessoalmente é a primeira das fases. Eu primeiro tenho que treinar comigo. É muito difícil transparecer assertividade ou demonstrar assertividade, porque isto não se fabrica. E o treino aqui é com exercícios sempre, até atingirmos um estado de equilíbrio, em que conseguimos fazer isto de forma natural, e todos nós temos os nossos momentos, até um comunicador assertivo, ou uma pessoa que por norma é assertiva na sua comunicação, tem momentos melhores do que outros, portanto também pode falhar e errar, e o ideal é sempre conseguir balizar o seu comportamento num determinado foco, não é? Como é que eu quero ser? Qual é o meu nível de empatia? Como é que eu trabalho a minha empatia pessoal? Ou seja, que tipo de empatia que eu tenho comigo? Isto vamos muito mais a fundo quando falamos, por exemplo, da autoestima. Uma pessoa assertiva terá sempre uma autoestima melhorada do que a maioria das pessoas. Um nível de confiança também melhorado ao nível das pessoas. Portanto, eu para chegar a uma comunicação assertiva tenho que trabalhar muitas fases pessoais, intrapessoais até lá chegar. Eu não sei se estou a responder diretamente à tua questão. Sim, não, mas faz... Mas isto é desbravar aqui um bocado a nossa floresta mental. Como é que eu consigo trabalhar cada aspecto essencial para melhorar a minha comunicação assertiva. Por exemplo, um líder, um gestor de equipas, se não for uma pessoa idónea naquilo que diz respeito à sua autoconfiança, à sua capacidade de autogestão, autoempatia também, não vai conseguir passar isso para as outras pessoas, a não ser que as outras pessoas não o conheçam de todo e ele tenha aquilo tão trabalhado apenas da pele para fora, e isto é uma faceta quase dramática, eu diria quase uma representação e não uma realidade autêntica. Portanto, à partida não vai conseguir sentir aquilo que está a fazer, trabalhou de fora para fora. Portanto, não sente, aquilo não está enraizado. Portanto, uma pessoa que de facto queira construir isto de forma estruturada
terá sempre que trabalhar ao nível da autoestima e por aí afora. E as suas competências vão sendo adquiridas também com a capacidade que tem de ser eloquente. Portanto, isto envolve, se ramificarmos aqui a comunicação assertiva, ela envolve tanta coisa e começa sempre ao nível da inteligência emocional. E voltamos àquele assunto que tu falavas na primeira entrevista que fizemos, não é? Nas apresentações, da questão das camadas, não é? Acaba por ser. Cebola, que eu gosto de dizer, é um bocado isso. Portanto, temos que ir sempre vendo. Exato. Sim, a capa final, ou a camada final da minha cebola, terá que ser sempre uma representação íntegra de tudo aquilo que eu sou enquanto pessoa e enquanto ser inteligente, porque somos todos inteligentes, cada um à sua maneira. Uns têm que desenvolver mais umas apetências do que outras, uns quererão desenvolver mais do que outras. Há quem diga que não é assertivo, ponto final. Quando nós metemos isto na nossa cabeça, não consigo fazer, nós não conseguimos fazer. Mas a partir do momento em que eu digo... Adotamos um papel, exato. Resignamos, não é? Entramos numa zona de conforto ou de desconforto em que não conseguimos avançar dali para fora. Portanto, tudo isto tem as suas camadas, sim. E a camada social é sempre a última camada, porque é aquela que os outros veem, que nós permitimos que os outros vejam. E a comunicação é enraizada a todo este processo de desenvolvimento emocional e pessoal. Exato. Eu até sugeria às pessoas que nos estão a assistir para verem o outro episódio anterior da Helena, que fala exatamente sobre autocompaixão e empatia. Criar a empatia, quer dizer, em autocompaixão e autoestima. Autoestima também. É isso, estavam-me aqui a trocar as palavras. Portanto, pode ser um complemento, não é? Até não foi propositado, não foi propositado e foi o primeiro a ser lançado e após... As coisas estão ligadas. Estão ligadas, portanto, vão lá ver o outro episódio anterior da Helena Ventura, onde ela fala de também como é que podemos criar ferramentas internas para trabalhar a nossa autoestima. Bem, Sandra, acho que já demos aqui muita informação. Isto dava aqui para agarrar agora de outros pontos interligados. Já desvendámos muito mistério. Exato. Portanto, quando vocês quiserem saber mais, não se esqueçam também de deixar comentários para nos lançarem mais desafios, mais temas para que possamos desenvolver. E fazes favor de ir lá ao sininho, porque se não acionarem o sininho, não vou saber quando é que sai uma nova entrevista. Portanto, toca de ir lá, subscrever o canal e ir ver, exatamente, e ver o sininho, está bem? Pronto, e a Sandra há de cá voltar para falarmos de outro tema. Com outros temas. Muito obrigada, Sandra, pelo teu tempo. É sempre um prazer ter-te aqui. Até à próxima. Até à próxima.